É hoje, pessoal. É hoje o julgamento da revisão da vida toda no STF e a gente precisa estar ligado porque as manobras do governo ainda continua, tá? O governo ainda tem tentado frustrar o direito da revisão da vida toda. Então, você vai ficar ligadinho aqui no dia de hoje sobre os perigos do governo tentar novamente investidas no julgamento da revisão da vida toda. Além disso, você vai ficar sabendo se a revisão da vida toda gera todos esses impactos econômicos que o governo está tentando fazer com que os ministros do STF comprem essa ideia e até diminuam a extensão do direito da revisão da vida toda ou até mesmo faça com que a revisão da vida toda não saia. Então, você vai ficar ligadinho aí até o final, depois da vinheta, para saber todos os argumentos para contrapor todas essas irrealidades para que a gente consiga juntos garantir a vitória da revisão da vida toda dos aposentados e pensionistas. E é hoje, viu? Você está no Radar do Benefício, meu nome é Luan e no dia de hoje a gente vai estar ligadinho aí com vocês em todas as coisas referentes ao julgamento da revisão da vida toda. Então a gente vai voltar aqui hoje ainda e você tem que voltar aqui hoje no Radar. E você vai deixar já a sua inscrição e vai participar aí com a gente da nossa enquete nos comentários. Você acredita que a revisão da vida toda trará impactos tão grandes para o governo? Precisa ficar ligadinho aí até o final do vídeo para pegar essas informações que a gente vai trazer para você, guardar na cabeça, trazer um ambiente legal de discussão, colocar nos comentários, ir lá no julgamento às 14 horas para estar lá na sessão plenária online, comentando e ajudando a revisão da vida toda a acontecer do jeito que ela tem que ser, num posicionamento garantista, constitucional e buscando a reparação por completo da injustiça social causada. Então veja aí, ó, o governo, através do ministro da Economia, Paulo Guedes, e ministro Bruno Bianco, terça-feira, dia 29 de novembro, voltou para a agenda da ministra Carmen Lúcia. Muito possivelmente um dos temas abordados foi sim a revisão da vida toda. A gente tem que ficar ligado que o governo não está perdendo tempo, ele está buscando as investidas fortes no sentido de frustrar o direito da revisão da vida toda, e você já viu isso aqui no canal, essas dificuldades que a revisão da vida toda está enfrentando, às vezes é muito mais pelo viés político do que pelo viés jurídico, porque a gente sabe que é inegável o direito da revisão da vida toda, tá? Então, a gente tem que ficar ligadinho e fazer essa pressão como cidadão, que é uma pressão que a gente pode fazer, que é uma pressão no sentido de dizer pro STF, mostrar através da nossa força enquanto população de que ele tá ali para garantir o direito constitucional do aposentado e do pensionista, não necessariamente atender interesses econômicos, porque no momento que as contribuições foram pagas lá em 94, não se houve nenhum questionamento se elas eram devidas ou não. Então agora, antes, as contribuições antes de 94, ela tem que ser corrigidas e integradas no cálculo, tá? Mas vamos ver direitinho se as projeções econômicas do governo fazem ou não sentido. Revisão da vida toda, impactos econômicos e suas evidências. Aí tá aí o trabalho de Thomas Vitor Conte e Patrícia Arantes de Paiva Medeiros, que vai na linha do que a gente já vem falando aqui várias e várias vezes. Primeiro, de que não são todos que têm direito à revisão da vida toda, que o governo está superestimando os gastos com a revisão da vida toda, que o governo está considerando que todo mundo que vai estar entrando na revisão da vida toda vai estar recebendo correções de altos valores, e a gente sabe que não é bem isso que acontece, e a gente vai mostrar e destrinchar esse estudo para vocês. A discussão da revisão da vida toda decorre dos equívocos dos procedimentos de apuração do cálculo de benefício ao segurado. Então, houve esse equívoco e todo esse equívoco gera a motivação da revisão da vida toda. Antes de um veredito jurídico tão importante, é fundamental verificar se a análise fática disponível atende aos critérios mínimos de qualidade que permitam uma decisão bem fundamentada, o que foi observado que não é. Vejamos. O impacto econômico da revisão da vida toda sobre as contas públicas teve seus valores estimados pelo Instituto Nacional do Seguro Social em duas notas técnicas, uma em 2020 e outra em 2022. A primeira nota técnica estima o impacto da revisão da vida toda de 46 bilhões em 10 anos, ou seja, 4,6 bilhões por ano. Já a segunda nota divulga, no último dia da votação da tese pelo STF, isso surpreende alterando essa estimativa para 360 bilhões em 15 anos, ou seja, 24 bilhões por ano.
A gente já sabe aqui de antemão, a gente já vai deixar claro, você vai continuar com a gente até o final para saber o porquê, destrinchar o estudo, mas esses valores não fazem nenhum sentido. Vocês vão entender o porquê acompanhando o vídeo até o final. No meio do vídeo a gente traz um gráfico bem legal para mostrar a vocês o porquê isso tudo aqui é balela, mas de antemão já assumam que isso aqui não é um valor real, tá, gente? É evidente que mesmo com o maior benefício da dúvida que possamos dar aos métodos de cálculos empregados, é impossível que as duas notas técnicas estejam simultaneamente verdadeiras. Assim como é impressionante que os cálculos divergem tanto de um ano de uma nota técnica para outra, passados-se somente 3 anos, tá? Então, a gente já sabe aqui de antemão que nenhuma nem outra nota técnica atende à realidade, nenhuma nem outra nota técnica satisfaz, mas vocês vão entender o porquê e é importante vocês entenderem o porquê para estarem atentos e exercendo o direito de cidadão para garantir que o aposentado e o pensionista saia com a vitória da revisão da vida toda. Em uma análise mais cuidadosa das notas técnicas, há uma imensa disparidade. Elas deixam ser tão surpreendente, pois ambas evidenciam cálculos com pressupostos falhos, metodologias obscuras, com dados indisponíveis para conferência e auditagem. Apesar da opacidade dos cálculos apresentados, o que impossibilita uma auditoria rigorosa, foram identificados erros em pressupostos que ressalta se possuem viés sistemático de majoração do valor final, o que superestima o impacto orçamentário da tese da revisão da vida toda. E aqui é a máxima, né? Você não sabe exatamente como fazer o cálculo, de vez de você buscar critérios e argumentos condizentes, o que é que você faz? Você joga o valor para cima para assustar os julgadores e para trazer com que os julgadores ou se afastem do direito por conta dos impactos à economia, ou eles reduzam o direito. Então a gente já sabe que isso aqui é uma sistemática do governo, diz sempre que há impacto econômico, joga para cima para assustar. Por exemplo, ambas as notas cometem erro grosseiro ao desconsiderarem os prazos de decaimento, ou seja, o prazo de decadência para você entrar com a revisão da vida toda. Não é toda e qualquer pessoa que pode entrar com a revisão da vida toda, e eles desconsideram isso. Para avaliar quem tem direito de solicitar a revisão da vida toda ou a revisão de benefício previdenciário, tem que ficar atento aos prazos, que é o prazo de 10 anos ali. Então vejamos a imagem a seguir. Você vê que a linha temporal que o INSS trata nas suas instruções normativas, nas suas notas técnicas sobre o assunto da revisão da vida toda, leva em consideração o período entre 2009 e 2022. Só que entre 2009 e 2012, o direito à revisão da vida toda já decaiu, gente. Esse direito aí, ele já não é mais possível de ser pleiteado, salvo as exceções que excluem a decadência, e aí tem teses jurídicas que podem abarcar a exclusão dessa decadência, e caso a caso o juiz aceitar, mas via de regra, quem tem mais de 10 anos de benefício não pode requerer nem a revisão da vida toda, nem nenhuma revisão. Além disso, a gente já sabe pelas dogmáticas, pelos estudos previdenciários, pelas decisões que vêm sendo abarcadas recentemente, ou seja, pelo corpo jurídico formado pelos juízes federais, que pós 2019 a unificação dos cálculos e regras para a concessão do benefício previdenciário, a unificação das regras de cálculo fez com que o direito da revisão da vida toda deixasse de existir. Então, para as aposentadorias concedidas pós a emenda constitucional 103, não haverá direito para a revisão da vida toda. Então, você excluindo esses dois cenários, que é o cenário da decadência e o cenário da emenda 103, você já reduz o intervalo de quem vai ter direito à revisão da vida toda em 30% se comparado ao que foi trazido na nota técnica. Essa redução em 30% de tempo hábil para o requerimento de revisão de benefício previdenciário corresponde a uma redução de 44,6% no total de segurados hábeis. Ou seja, você reduz o intervalo em 30% e a galera que está dentro desse intervalo, ela corresponde somente a 66% daquilo que foi estudado. Então você já vai ter uma economia aí de 44,6% de todos esses beneficiários que não poderão mais entrar com a revisão da vida toda, se comparado à nota técnica. Apenas com este dado, já é possível afirmar que a nota técnica, que estimou 46 bilhões em 10 anos, pode estar superestimada em quase 2 vezes o valor do impacto da revisão da vida toda.
Este percentual elevado de aposentados que perderam o direito à revisão da vida toda, devido ao decaimento, aquele que está entre 2009 e 2012, na primeira linha, na primeira parte esquerda do gráfico, também são aqueles que provavelmente teriam os maiores valores reajustados por conta da revisão da vida toda, o que novamente traz um valor superestimado para a conta. Ou seja, não apenas notas técnicas do INSS superestimam o número de pessoas, mas também superestimam o potencial que essas pessoas teriam de ganho, ou seja, o seu ganho médio. O INSS fala em 4,14% de ganho médio, ou seja, quando fizer a média dos aposentados, vai elevar-se os valores da aposentadoria em 4,14%, mas o cálculo considerando a decadência, que as pessoas que tiram ali, perdem o seu direito entre 2009 e 2012, esse ganho médio cai para 3,5%, o que parece ser pouco em termos percentuais, mas significa 25% de ganho médio a menos. Ao incluir na amostra pessoas que não têm mais direito à revisão da vida toda e pessoas que teriam os maiores ganhos, há uma dupla superestimação. Uma superestimação por conta de mais pessoas que teriam direito à vida toda do que realmente tinham e uma superestimação em relação aos valores de ganho da revisão da vida toda por aposentado que vai ter direito. Uma atualização dessas estimativas corrigindo os erros supracitados trazem o valor da revisão da vida toda para custo em 10 anos para 18,1 bilhões, ou 1,8 bilhão por ano, muito aquém dos 4,6 bilhões da primeira nota técnica e distante inexplicavelmente dos 24 bilhões por ano da segunda nota técnica, que é agora de 2022. E não para por aí, há mais afirmações exageradas que decorrem destes erros. Por exemplo, afirmarem que potencialmente metade dos trabalhadores brasileiros teria direito à revisão da vida toda. Na verdade, para a maioria dos aposentados, a revisão da vida toda não valeria a pena. Ele até teria direito de pleitear, mas não valeria a pena, porque os salários anteriores a julho de 94 seriam correspondentes ao início da sua vida laboral, onde eles tiveram salários menores do que posteriores a 94. Então, para essas pessoas, a revisão da vida toda não é interessante, entendeu? Poderia trazer, inclusive, até prejuízos. Então a gente aqui tem um cuidado no radar do benefício de não vender sonhos, como muitos advogados vendem por aí. Revisão da vida toda tem que ser analisado caso a caso, como qualquer revisão dentro do INSS, porque ela pode importar prejuízo. Por essa razão, e considerando as questões legais referentes à decadência e à revogação do artigo 26 da Emenda Constitucional 103 de 19, é possível afirmar que a revisão da vida toda é um direito excepcional. Do ponto de vista de garantir realmente ganhos reais, a revisão da vida toda é um direito excepcional, tá? E assim, todo mundo que trabalhou anterior a 94 pode pedir, mas nem todo mundo vai ter seu direito aumentado, vai ter o seu salário de aposentadoria ali mês a mês reajustado para maior. Então tem que ficar ligado nisso. Com base nas informações fornecidas na nota técnica de 2020, nas informações com base no contexto socioeconômico e demográfico brasileiro, é possível estimar que por volta de 10,7% dos aposentados por tempo de contribuição entre 2012 e 2019 teriam algum ganho em suas aposentadorias com a revisão da vida toda. Perceba, menos de 15% dos aposentados que vão poder pleitear o direito teriam realmente ganhos na aposentadoria. 10,7% é um valor muito pequeno. A gente vem dizendo isso aqui no radar do benefício já há muito tempo. Então procure um advogado de confiança para saber se realmente vai ter ou não vai ter ganhos. Nas duas notas do INSS, os responsáveis pelos cálculos não se deram ao trabalho de disponibilizar uma base de dados anônimas que permitisse auditoria independente do método utilizado para chegar a esses números. É lamentável que com uma decisão judicial que possa afetar a materialidade do direito previdenciário, afetar a vida de tantos milhares de aposentados e suas famílias, afetar as contas públicas e sua previsibilidade, chegue até onde chegou sem as instituições ter construído e disponibilizado evidências à altura para ajudar a dar racionalidade à decisão judicial. Isso é um absurdo, gente. O governo está agindo de uma forma leviana em relação à revisão da vida toda. Os estudos eles não são conclusivos, eles não utilizam bases de cálculos sólidas, eles não utilizam dados sólidos. Eles só têm única e exclusivamente o condão de assustar para afastar o direito que é dos aposentados e pensionistas. Então você precisa saber disso aqui, você precisa estar com essa discussão na ponta da língua e você precisa trazer essa informação para a baila. As pessoas precisam saber disso para que esse julgamento ganhe corpo e
realmente recupere a injustiça social que foi causada por conta de um erro na legislação, por conta de um erro da aplicação dessa legislação causado pelo INSS. E para aqueles que têm direito, para os aposentados e pensionistas que têm direito, isso aqui pode mudar vidas e mudar vidas de família que foram injustiçadas por não utilizarem os valores anteriores a 94. A pauta de julgamento está aí. O STF hoje tem 2 julgamentos antes. Os 2 julgamentos antes não tem nada a ver com direito previdenciário. Um é julgamento sobre constitucionalidade de uma lei municipal que trata do feriado da consciência negra lá em São Paulo. O outro é uma matéria de direito penal. Mas o terceiro julgamento é o nosso e a gente, com fé em Deus, vai sair vitorioso. Nós, aposentados e pensionistas, vamos sair vitoriosos desse julgamento. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, acompanha o dia de hoje. A gente vai estar trazendo os julgamentos da revisão da vida toda, os acompanhamentos, os desdobramentos da revisão da vida toda. Vocês precisam ficar ligadinhos aí no canal. A gente vai trazer conteúdo novo para vocês ainda hoje, no mais tardar amanhã de manhã cedo, porque a gente aqui se compromete com a notícia de maneira íntegra e de maneira objetiva e clara para vocês. Mas fica ligadinho que a gente vai trazer essas novidades do julgamento, mas já deixa aí sua inscrição, seu comentário, seu joinha, responde a enquete lá do início do vídeo e vamos nessa que o julgamento da revisão da vida toda é nosso.